Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora a edição especial do seu Vejam Só de terças-feiras. Como você tem acompanhado, às terças nós fazemos um debate diferente, em formato de debate presidencial, com perguntas, respostas, refutação, e aí você vai juntando os argumentos de um lado e de outro para, ao final do programa, formar a sua própria conclusão. E o tema do debate de hoje é o quinto ponto dos chamados axiomas do Sínodo de Dort. Como eu tenho dito às terças, né? Lá no século XVII, os calvinistas se reuniram para refutar os ensinamentos dos arminianos. E eles produziram um resumo doutrinário que ficou conhecido como tulip, ou tulipa em inglês. Cada uma dessas letras, que forma a palavra tulip, representa uma das 5 verdades que os calvinistas quiseram defender naquele sínodo. E hoje nós vamos estudar a quinta, que é a perseverança dos santos. Por essa ideia, pensa-se que uma vez que a pessoa foi salva, ela não perderá a sua salvação. Se porventura ela se desviar, de algum modo ela retornará aos caminhos do Senhor antes de partir desse mundo, porque a salvação é obra de Deus e Deus não faz obra imperfeita. Então, está salvo para sempre. Os arminianos entendem que não é assim. Afinal de contas, a Bíblia está cheia de exortações para que nós nos mantenhamos fiéis, não é? E o homem tem que escolher, ele tem que decidir que caminho ele quer seguir. Se ele quer Jesus ou se ele não quer. E ainda que tenha decidido se por Jesus, ele pode decidir também mudar de ideia e desistir de Jesus. O apóstolo Paulo não menciona pessoas que fizeram isso? Então, afinal de contas, qual dos dois sistemas reflete o ensinamento da palavra de Deus? Os calvinistas com a perseverança dos santos ou os arminianos com a necessidade de ser fiel até a morte para receber a coroa da vida? Está no ar o Vejam Só. Pois bem, representando a linha calvinista de interpretação da palavra de Deus, nós temos o reverendo Wellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora, diretor do seminário da sua denominação. Reverendo Wellerson, que prazer tê-lo de volta. Paz e graça. Paz e graça, o prazer é todos nosso, é uma satisfação voltar a participar do programa. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Fica em São Bernardo do Campo, na rua Silva Bueno, número 118, bairro Alvinópolis, na altura do quilômetro 18 da Anchieta. Atrás do Habib's? Atrás do Habib's, exatamente lá. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Do outro lado, representando os arminianos, depois de muito tempo sem vir, pastor Arthur Bittencourt, da Igreja Assembleia de Deus de Utinga. Pastor Arthur, seja bem-vindo. Paz e graça. Paz, Heber, que bom retornar a este programa que tem ajudado tantas vidas no esclarecimento da palavra e poder contribuir neste debate que eu sei que já é uma série e, se não me engano, este é o último programa desta série de análise das doutrinas fundamentais do cristianismo ou doutrinas da graça, e eu me sinto muito honrado por este convite estar aqui dando a nossa parcela de contribuição. O irmão vai representar os arminianos e é líder da Igreja Assembleia de Deus lá em Utinga. Qual é o endereço lá? A nossa igreja fica na rua Laureano 877, no bairro do Camilópolis, em Santo André, na região do ABC Paulista. Nós estamos ali já há 22 anos ao lado do meu pai, pastor José Bittencourt. Deixo um abraço a ele e toda a família e toda a igreja também, esta grande família Adeutinga. Um beijo a todos. Um beijo a todos e uma bronca. Não podiam ter saído do programa Exaltando a Palavra. Não verdade, podia. Aquele programa não podia ter acabado. É verdade, Lamento profundamente. Eu espero a gente poder retomar em breve e poder voltar com aquele modelo de programa que também é exposição, ensinamento, explicação da Palavra de Deus. Muito bom. Era uma delícia ouvi-los. Vamos lá. Quem de vocês é o mais velho, hein? Acho que sou eu. Sei não, hein? As aparências enganam. Você vê que ele é mocinho, As poucas cãs mostram que ele é um pouquinho mais velho do que eu. Tá bom.
Vamos começar pelo reverendo Wellerson, então. Reverendo, queria que, nesse tempo agora, como a gente combinou antes, o senhor expusesse um resumo da posição que o senhor vai defender. A posição que eu creio, né, e tenho aceito, ela é vamos dizer assim, para quem acompanhou os 4 programas anteriores, ela é uma consequência lógica. Então, para aquelas pessoas que já criam ou foram convencidas através destes programas de cada um dos pontos anteriores, uma vez convencido desses 4, esse quinto ponto é uma consequência lógica. Porque se Deus escolheu, se Deus chamou eficazmente, não há por que permitir a perda dessa salvação, não há por que permitir a queda. Obviamente, a sustentação do ponto não está apenas na consequência lógica. Inclusive porque a gente sabe que quando foram formulados primeiramente os 5 pontos do arminianismo, o próprio arminianismo não fechou questão a princípio nesses pontos, deixou em aberto. Depois, com o passar do tempo, sim, as gerações seguintes que na sua maioria definiram pela possibilidade de perda de salvação, apesar de eu ainda hoje conhecer alguns arminianos que, apesar de negar, não totalmente, mas não assimilar os 4 pontos do mesmo jeito que os calvinistas assumem, no entanto, esse quinto ponto da perseverança dos santos. Então, existem arminianos que creem na perseverança. Existem. Perfeito. Muito obrigado, reverendo Wellerson. Vou pedir a mesma coisa ao pastor Arthur. Exponha para nós, de forma resumida, o ponto de vista que o senhor vai defender no debate. Bom, a pergunta do programa é esta: quem se converte de fato e em verdade ainda pode haver a perder a salvação caso se desvie? Então, com base nessa pergunta, a resposta é: depende. Depende do que você entende por desviar. Há uma distinção entre o ato de desviar-se e apostasia total. Os arminianos, eles também têm subgrupos dentro deste assunto da possibilidade da perda da salvação. Veja que o próprio Armínio, ele declarou o seguinte, vou ler aqui palavras dele, acerca deste assunto da perseverança dos santos. Eu de pronto não ousaria dizer que a fé verdadeira e salvífica pode, por fim e totalmente, apostatar. Entretanto, os sucessores de Armínio, os remonstrantes, ou os metodistas, os wesleyanos, todos eles, em suas ramificações, acreditavam na possibilidade de uma apostasia, sim, total. Porque a apostasia faria com que esta pessoa, que gozou uma vez da salvação, viesse a decair da graça, e decaindo da graça, então perderia a salvação. Então, basicamente, nós encontramos aqui 3 tipos de arminianos, por assim dizer. O primeiro, que seria o Armínio mesmo, na sua declaração, como falei para vocês, que cria na segurança eterna e até certo modo ele cria na perseverança dos santos, nos moldes calvinistas. Os outros que criam na perda da salvação por uma apostasia total e definitiva, e outros que creem ou criam na possibilidade de uma apostasia reversível. Então, se na pergunta do programa essa palavra se desviar significa uma apostasia total, então os arminianos, na grande maioria, vão acreditar na perda da salvação. Se esse desviar-se for apenas uma apostasia reversível, então cai na perseverança dos santos nos moldes dos calvinistas. Então, basicamente, essa seria a argumentação introdutória. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, que eu também não conhecia esses detalhes. O que é uma apostasia reversível? No caso, seria um desvio temporário, mas não final. A pessoa, ela experimentou a graça, a salvação, e ela se desvia temporariamente, mas ela não apostata,
porque a ideia do apóstata é aquele que renega por completo a fé em Cristo. E quando isso acontece, entramos aí na grande discussão de Hebreus 6, 4 a 6, é impossível esses que já provaram de um arrependimento voltarem novamente a se arrepender, porque estão pisando no Filho de Deus e também estão pisando no sangue da aliança e insultando o Espírito da graça. Então, para evitar qualquer tipo de confusão, a gente vai usar a pergunta popular, né? Uma vez salvo, salvo para sempre? O Reverendo Wellerson vai dizer que sim, porque foi Deus que salvou. Sim. O senhor vai dizer que não? Sim. Pode se também perder a salvação. Eu vou articular então dentro da linha do grande grupo dos arminianos, né? Tá bom. Destoando um pouquinho do que o próprio Arminio escreveu, como eu falei aqui. Mas Calvino também escreveu umas coisas que os calvinistas não conseguem. Né? Por exemplo, o negócio do batismo de quem vem de outra igreja. Mas isso é outra história. Vamos fazer o seguinte. Vamos novamente falar com o Fernando e ainda no próximo bloco você vai anotar aí as respostas que as perguntas mútuas serão dadas, né? As perguntas mútuas que os nossos convidados farão um para o outro e você vai tirar suas próprias conclusões. Muito bem, esse é o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e dizendo assim, esse é o programa especial das terças-feiras, você não deve perder um segundo, porque a partir de agora os convidados vão fazer perguntas um para o outro e você vai analisar as respostas e os comentários para tirar suas conclusões. Mas dá um pulo lá no nosso site, www.vejamsó.com.br e vote. Em sua opinião, uma vez salvo, salvo para sempre? É a pergunta da nossa enquete. Em sua opinião, uma vez salvo, salvo para sempre? Sim, foi Deus que salvou. Não, depende da vontade do homem, ou não sei. Votou, está concorrendo ao sorteio que eu vou fazer no final desse programa. O reverendo Wellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora, irá fazer a sua primeira pergunta ao pastor Arthur. Bom, a minha questão ao pastor Arthur é a seguinte: eu gostaria de saber como ele vê ou como interpretaria, né, Efésios capítulo 1, do verso 12 até o verso 14, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A questão, na verdade, é a seguinte: se o apóstolo Paulo está afirmando que após crer no evangelho, recebe-se o Espírito Santo como selo e penhor, ou seja, garantia da herança, como é possível perder uma herança que está garantida com o Espírito Santo? 3 minutos para o pastor Arthur responder. Ok. É interessante a pergunta. Essa pergunta está relacionada dentro do ponto da perseverança dos santos, que teologicamente chama-se de graça inadmissível, que uma vez a pessoa estando nesta graça, dela ele não pode cair. O ponto em si, mesmo na passagem de Efésios 1, 12 a 14, como o irmão leu, e outras passagens, esse debate sempre vai entrar em conjunto na discussão com a doutrina da eleição e a doutrina da predestinação e também a doutrina da reprovação, por assim dizer. O fato é que nós arminianos entendemos da seguinte forma: como nós interpretamos a doutrina da eleição, a doutrina da salvação mediante a fé em Cristo, e nós não negamos a doutrina da eleição, nem da predestinação, nem da perseverança. O que nós fazemos é dar uma interpretação diversa do que o calvinismo propõe. Nós entendemos aqui que quando crer na palavra da verdade, este crer, nós divergimos da graça irresistível, nós cremos na graça preveniente,
Graça sim, irresistível não. Eleição sim, determinismo absoluto e fatalista não. E outro ponto, nós entendemos como Armínio, ele não tinha tanta dificuldade nos 2 pontos, o primeiro e o último, total depravação e, por fim, a perseverança dos santos. Então os arminianos eles vão debater em relação a isso. Mas o que eu quero dizer, quando alguém recebe a graça para crer, esta graça preveniente, a pessoa, o homem, então exerce o seu ato de crer. Então é o que se chama na teologia de um sinergismo, mas não é um sinergismo qualquer, é um sinergismo qualificado. Não é primazia da volição humana sobre a graça de Deus, é ao contrário. É a primazia, preeminência da graça sobre a volição humana. O que nós poderemos aqui tratar também sobre a questão do livre-arbítrio libertário, que é um outro ponto. Mas o que eu quero dizer, porque o Paulo não pode se contradizer, não é verdade? Paulo ele também escreve em Tessalonicenses que nós não devemos extinguir o Espírito. Então, da mesma forma como nós recebemos o Espírito, que é o dom santificador de Cristo, Deus deu o dom redentor para a humanidade, que é Cristo, e Cristo deu o dom santificador para a igreja, que é o Espírito Santo. Da mesma forma que alguém recebeu o Espírito, Paulo também disse, olha, não extinga o Espírito. Então a gente tenta conciliar desta forma. Tem a questão do crer, mas tem também a possibilidade de alguém perder este dom de Cristo quando você extingue o Espírito santificador. Muito obrigado. Reverendo Wellerson tem 3 minutos para comentar a resposta do pastor Arthur. A minha opinião é claro, nós sabemos que em todas as questões onde há divergência na teologia, naquilo que nós chamamos de questões periféricas, né, que não envolvam a salvação, há sempre o ponto de vista diferente e a gente respeita as razões que se tem para crer como se crer. Mas, claro, com todo respeito, eu tenho uma visão diferente, pois quando o texto diz que aqueles que creem ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, então eles recebem o Espírito Santo como selo e diz, como penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, a leitura que nós fazemos é de que o penhor é garantia de que a herança vai ser dada. Paulo começou lá no verso 3 dizendo que Deus deve ser bendito porque Ele já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quer dizer, Paulo diz que nós recebemos bênçãos já nas regiões celestiais sem estarmos lá, porque Cristo está. Então nele nós recebemos estas bênçãos. Isso quer dizer que há uma herança prometida da qual nós ainda não nos apropriamos, e a garantia de que vamos nos apropriar é a presença do Espírito Santo em nós. E nós sabemos, né, essa é a minha leitura, penhor, aquilo que é colocado, é penhorado, só pode ser resgatado quando você paga o que foi prometido. Então a nossa visão é que o Espírito Santo não pode ser retirado sem que essa herança seja paga. Isso parece que está de acordo também com João 7, quando no verso 37 Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e no 38 ele diz, porque como diz a Escritura, rios d'água viva fluirão do interior daqueles que creem em mim. E tanto o crer está num modo contínuo, quanto o fluir também está no modo contínuo, que dá a ideia de que aquele que crê de verdade recebe o Espírito Santo, e esse Espírito Santo é colocado ali sempre. É claro que eu não vou ver contradição, creio na Bíblia como regra infalível de fé e prática, não vejo contradição no que Paulo diz. A minha visão é de que Paulo não está falando de eliminar o Espírito Santo, mas de extingui-lo no sentido de que ele é entristecido e sua ação
é um tanto quanto limitada por não fazermos uso adequado dos meios de graça ou pelos pecados que cometemos. Muito bom. Vamos agora, então, ao primeiro questionamento do pastor Arthur Bittencourt. Pode fazer a pergunta, pastor. Eu gostaria de perguntar ao reverendo Wellerson, com base em 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo lhe faz a seguinte afirmação: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Quero emendar com outro texto de Hebreus, capítulo 10, verso de número 26. Tem o seguinte teor a seguir. Quero ler aqui mais alguns versículos. Eu tenho tempo para fazer a pergunta, Heber? Tem. Não. Não? Tá, então deixa eu só... Pode estender, né? Não vou estender muito, é verdade. Deixa eu só pegar aqui a referência. Bom, a referência está escrita assim: se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Paulo está fazendo aqui uma indagação falando da severidade de um castigo maior no tempo da graça do que na época da lei de Moisés. A pergunta é: se nós devemos nos manter firmes no Evangelho para manter a salvação, uma vez que nós entendemos os 3 estágios da salvação, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, de acordo com a perspectiva bíblica, em que sentido a gente tem de temer a apostasia? Ela é um perigo real? A apostasia faz um salvo perder a salvação, uma vez que um apóstata não pode perseverar? 3 minutos, reverendo Wellerson. O ponto de vista calvinista clássico, ele não é determinista, né, no sentido de que Deus elegeu e, independentemente do que acontecer, aquilo que ele estabeleceu vai ser feito. Ou seja, alguns, para criticar o calvinismo, dizem o seguinte: bem, se você é um eleito, você não precisa se preocupar, porque até o final da vida Deus vai te dar um jeito de te salvar. E o calvinismo clássico não crê assim. Nós cremos num paradoxo, e eu admito que é um paradoxo, o paradoxo da total soberania de Deus e absoluta liberdade humana. São doutrinas paralelas que nunca se cruzam, porque aparentemente, ou dentro da nossa lógica, elas são autoexcludentes. Agora, isso não é uma grande, creio que não é uma grande dificuldade, porque a Trindade também tem os seus pontos autoexcludentes. 3 pessoas distintas, colocadas com o conceito de um único Deus, são autoexcludentes. Então, também são doutrinas paralelas. O que eu quero dizer com isso? Que quando nós falamos em perseverança dos santos, nós não estamos falando em uma vez salvo, não importa o que você faça, você é salvo. Nós estamos dizendo que suas ações vão demonstrar, primeiro, para você mesmo, se você é de fato salvo. Então, a nossa leitura de quando a Bíblia diz você precisa perseverar, aquele que perseverar será salvo, a nossa leitura é de que o texto está chamando atenção para pessoas que professam a fé, para que elas estejam constantemente pondo a sua fé à prova. João escreveu sua primeira carta para orientar a igreja a pôr falsos mestres em prova e a colocar a sua fé, o evangelho que eles criam, à prova.
O autor aos Hebreus escreve a pessoas que estão pensando, por causa das perseguições e pelo pouco conhecimento bíblico-teológico que tinham, por desleixo deles e não por falta de tempo, estavam pensando em voltar para o judaísmo. E Paulo está dizendo que isso melhor dizendo, o autor aos Hebreus, né, está dizendo que isso é um retrocesso, é você negar o melhor pelo pior. E é aí que ele fala mais no capítulo 6, da apostasia. Então, a nossa leitura é a seguinte: alguém que tenha uma fé intelectual ou emocional pode se apostatar. Alguém que creu de fato e de verdade e recebeu o Espírito Santo como selo, não pode se apostatar. E como é que eu sei se eu criei de verdade ou não? Observando exatamente quais são os valores que estão impregnados na minha vida e o quanto eu estou disposto a viver de modo digno desse evangelho que eu declarei crer. Muito bem. Pastor Arthur, 3 minutos para o seu comentário. Essa questão da apostasia, ela é muito importante na nossa análise aqui em tela do arminianismo. Por quê? De acordo com os 2 textos que li, e Hebreus, sobretudo 10, 29, diz que ele foi santificado. Nós discordamos, por exemplo, da interpretação de Calvino, que dizia que o não regenerado, embora tenha sido iluminado com base na passagem de Hebreus 6, 4 a 6, ele recebeu alguma centelha de luz, mas ele não foi regenerado. Ora, o texto de 10, 29 está dizendo que ele foi santificado, mas ele pisou no Espírito da graça. Ele crucificou novamente a Cristo. Essa é a colocação que faço. Então, nós entendemos que esta pessoa, ela de fato recebeu a salvação, ela foi regenerada, ela foi justificada, ela foi santificada e ela caiu da graça. Ela caiu da graça. Não entendemos como fazem os nossos irmãos calvinistas em Hebreus 6, 4 a 6, que aquele texto se trata de uma não possibilidade de cair, ou que são interlocutores fantasmas, que ali é um caso hipotético, que não dá para afirmar que ali se trate de regeneração. Eu discordo, muitos pensadores e teólogos também discordam, como é o caso de Adam Clarke, e eu poderia citar aqui outros, Orton Wiley, e eles discordam desse tipo de interpretação. Nós entendemos que a apostasia, ela é real, não é um perigo fictício, quando a pessoa ela corta o relacionamento salvífico com Cristo, e quando isso acontece, ela perde a identificação com Cristo. Bem falou o reverendo Ellerson no início do programa. Estes 5 pontos, do calvinismo, eles estão amarrados, mas nenhum deles, dentro do sistema de decretos, podem manter-se só. Então, o Armínio, ele deu uma interpretação diferente dos decretos de Deus. E por isso que há uma divergência. Nós entendemos que a salvação, ela ocorre no instante, e a pessoa continua sendo santificada, no instante que ela mantém a identificação com Cristo. Se ela cortar o vínculo, se ela cortar a relação com Cristo, então ela está fora do amado, daqueles que o Pai o entregou para o Filho, portanto, o amado. E desta forma, a Bíblia diz que o próprio Pai, o lavrador, corta fora os ramos que não estão ligados na videira, que é Cristo. Muito bem. Reverendo Ellerson, sua segunda pergunta. Eu gostaria de perguntar ao pastor Arthur, como entender Romanos 8, 29, particularmente o verso 30, todos os verbos estão no passado. O primeiro deles, predestinou, claramente tem que estar no passado. Os seguintes, para algumas pessoas, para quem Paulo escrevia já era passado, para outras ainda futuro, e certamente o último, glorificou, é futuro para todo mundo, mas ele coloca tudo no passado. Então, se a salvação é um processo que vai acontecendo e pode não chegar ao ponto final,
por que Paulo teria colocado todos os verbos no passado? O senhor pode ler o texto, para não comer o tempo da resposta? Posso. Romanos 8. 29 e 30. Isso. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. O senhor entendeu a pergunta, né? Entendi. Os verbos são todos no passado. Vamos 3 minutos para a resposta. Ok. Esse texto ele é muito importante, ele relata a soberania divina, o que o pastor anglicano John Stott chama de os elos inquebrantáveis da salvação. Isso é bem verdade. Agora, o que nós não podemos esquecer é que a salvação ela é tanto objetiva como subjetiva. Ela ocorreu no passado, com a morte vicária e substitutiva de Jesus na cruz. Ele consumou aquilo que o Pai havia determinado como salvação. Porém, a salvação subjetiva ela ocorre no tempo, a partir do momento que alguém, tocado pela graça preveniente, então decide crer porque o seu arbítrio foi libertado da escravidão do pecado, conforme Romanos 6, 17 e 2 de Timóteo 2, versículo 26, a graça toca a alma pecadora, liberta o arbítrio deste pecador, ele exerce a fé porque recebeu poder para crer, então ele age com fé, e a gente nunca pode se esquecer que ainda que Paulo estivesse falando neste texto da soberania de Deus, do que Deus determinou na eternidade, a salvação ela ocorre no tempo. E o mesmo Paulo diz em Romanos 5:1 a respeito da justificação, embora ele coloque para os salvos no passado, nos justificou, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, verso 1, que fomos justificados pela fé, de maneira que não entra em contradição alguma com sola fides, somente pela fé e somente pela graça nós somos salvos. Então, este nos justificou no passado faz alusão ao momento que o pecador, tocado pela graça de Deus, deposita a fé em Jesus, e esta fé não é nada meritória. Esta fé não é causa de salvação. Esta fé é condição de salvação. E o que isso quer dizer? Significa que esta fé é o reconhecimento do fim dos esforços próprios e é o cessar das obras. Porque o cristianismo é assim, é a religião da graça, não é a religião das obras. Ninguém discute aqui que alguém é salvo pelas obras. Porém, nós não aceitamos quando os irmãos calvinistas atribuem para os irmãos arminianos que alguém está sendo então salvo pelas obras. Não, nós somos salvos mediante a fé, e essa dependência na morte expiatória de Cristo mediante a fé e só pela graça é o que nos mantém como salvos na pessoa de Jesus. Amém. 3 minutos, pastor Reverendo Ellison, para o seu comentário. Eu também creio na questão objetiva e subjetiva, porém eu não acredito que a subjetividade ou a subjetivação do plano de Deus possa ser diferente daquele que Deus planejou, crendo que nada pode frustrar os planos de Deus. E lendo o texto, claro, sob a nossa perspectiva, né, e com todo respeito às perspectivas diferentes, o contexto, Paulo no versículo 29, ou melhor dizendo, Paulo, quando ele está trabalhando aqui o texto, ele está falando antes, no verso 28, 29 e 30, principalmente no 28, dizendo que, confortando as pessoas pelas dificuldades que eles estavam vivendo, porque Paulo está apresentando um evangelho onde eles são mais que vencedores.
No entanto, eles estão sendo perseguidos e isso poderia levá-los a imaginar, vencedores onde, Paulo? E então é quando Paulo no 29, no 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são aqueles que amam a Deus? Todos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí ele vai embasar este seu propósito dizendo, olha, aquele que predestinou vai chamar. E chamando, justifica. E justificando, garante a glorificação. Por quê? Porque isso é o que vai nos dar a garantia de que, se Deus é por nós, nada será contra nós. Então, o seu argumento, inclusive no 32, é que aquele que não poupou o seu filho não vai nos dar graciosamente todas as demais coisas? Então, por que temer as circunstâncias se aquele que nos justificou garante a nossa glorificação? E seguindo dentro dessa linha, é que no 35 ele vai perguntar o que é ou quem pode nos separar do amor de Cristo, para dizer que nada pode nos separar do amor de Cristo, que pelo contrário, no 37, ele vai dizer que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, apesar das circunstâncias que venhamos a viver. Então, a nossa perspectiva é que Paulo está olhando as coisas para aplicar à vida daqueles irmãos, para dar a eles conforto e garantia do cuidado de Deus sobre eles, a garantia de que, de fato, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dizendo que, do ponto de vista de Deus, que está fora do tempo, está tudo completo. Então, aqueles que foram predestinados, e agora, pouco, não faz muita diferença se calvinista ou arminiano, se incondicionalmente ou por presciência. Se foi lá na eternidade, ele está dizendo que vai chamar, vai justificar e a glorificação está garantida. Muito bem. Antes de chamar o intervalo, quero convidar você a entrar no site, www.vejamsó.com.br, votar na enquete. Você acha que uma vez salvo está salvo para sempre? Essa é a enquete de hoje do programa. Votou na enquete, você pode ganhar o presente da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Vou sortear no final desse programa uma dessas bolas para você. A Agrade é uma academia, mas não é de esporte, né? As bolas são uma homenagem aí à Copa do Mundo, que nós vamos hospedar, às Olimpíadas e tal. Mas a Agrade quer treinar você para ser um ótimo ou uma excelente servo ou serva de Deus, né? Um ótimo servo, uma excelente serva, estudando uma infinidade de cursos, dos mais práticos aos mais acadêmicos. Nós temos, por exemplo, Libras, que é aquela língua de sinais, né, para os surdos. Temos curso de capelania, evangelismo, curso de obreiro, e tem cursos também bastante acadêmicos, pós-graduação em teologia, por exemplo, na área de história, ou o curso de bacharelado, análise bíblica, escatologia, tem um monte de cursos lá. Entra no site agrade.com.br ou no horário comercial, agora não adianta ligar, é só no horário comercial de segunda a sábado, você liga para 0 operadora 11 3115 0819. Venha ser aluno da Agrade, tenho certeza que você vai gostar bastante. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o terceiro e último bloco do Vejam Só. Muito bem, essa é a edição especial do programa Vejam Só. E nós estamos discutindo hoje a doutrina da perseverança dos santos, o quinto ponto do Sínodo de Dort, votado lá no século XVII, e que até hoje causa polêmica. Graças a Deus, assim eu tenho temas para o meu programa. Né? E a repórter Kátia Silva preparou a matéria que, de certa forma, apresenta o tema. Vejam só. O processo pode durar dias, meses e anos, e a decisão deve partir de cada pessoa. Estamos falando sobre a conversão, mas o que significa isso? A palavra conversão refere-se ao ato ou o efeito de se converter, mudar de sentido ou até mesmo de direção. Ou seja, é a mudança no comportamento humano. Na linguagem popular, conversão significa dizer que uma pessoa deixou seus maus hábitos para portar-se de uma forma idônea e exemplar. No campo teológico cristão, por exemplo,
o significado passa a ter uma conotação mais específica, pois é caracterizado pelo ato de uma ou mais pessoas passarem de um segmento religioso para outro. Segundo a Bíblia, Paulo orientou Efésios a respeito do que haveria de fazer parte da vida alguém que mudou de direção, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelos desejos do engano, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para prometer a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Será que a conversão garante a salvação? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Quem se converte de fato e em verdade, ainda assim, pode vir a perder a salvação caso se desvie? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem, e representando os arminianos, está conosco o pastor Arthur Bittencourt, ministro da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga, e que vai fazer a sua segunda pergunta ao reverendo Ellerson Alves Duarte, ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora. Reverendo Ellerson, gostaria de articular uma pergunta em relação, por exemplo, nós sabemos que alguns companheiros do apóstolo Paulo, que o acompanhavam no seu ministério, naufragaram na fé, na Bíblia diz. E no caso, em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19 e 20, entre eles Himeneu e Alexandre. Paulo também diz de um tal de Demas que amou o presente século e o abandonou. Só que eu vejo ainda um outro texto de Atos capítulo 6, um tal de Nicolau, que era um dos 6 ou dos 7 varões ali que foram designados como diáconos da igreja primitiva, e que uma das qualificações ali era que eles fossem cheios do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de sabedoria, e por aí vai. A pergunta é: estes companheiros de Paulo se apostataram da fé porque nunca foram salvos, ou eram salvos, ou eles professavam apenas uma falsa fé? Haja vista que Nicolau, ele se desvia do cristianismo e ele se torna o fundador de uma seita chamada seita dos Nicolaitas, portanto se torna um herege. E o Senhor Jesus, em Apocalipse 2, verso 6 e verso 15, condena as obras dos Nicolaitas, cujo fundador desta seita era este diácono, ex-diácono, portanto, da igreja primitiva. Então, eram salvos e apostataram da fé, ou eles professavam uma fé falsa? 3 minutos, reverendo Ellerson. Nós cremos em pelo menos 3 formas de resposta, vamos dizer, entre aspas, positiva ao Evangelho. A fé verdadeira, autêntica, real, que nós cremos é produzida pelo Espírito Santo, é dom de Deus. A fé intelectual, que é quando alguém, a princípio, compreende as verdades do Evangelho, mas depois percebe que não está pronto a pagar o preço para seguir aquela fé que ele intelectualmente entendeu. E a fé emocional, que é quando alguém é criado um clima, algo que mexe com as emoções da pessoa, e então a pessoa crê que aquilo que ela sentiu foi fé verdadeira, mas da mesma forma também, na medida em que as dificuldades vêm, como a parábola do semeador nos conta, as dificuldades vêm e as pessoas se afastam. Então, o ponto de vista que eu tenho é de que aquele que se apostata de fato, aquele que não retorna, aquele que não se arrepende do seu pecado, do seu desvio, ele experimentou um desses tipos de fé e não a fé verdadeira.
Como entender, então, aqueles companheiros de Paulo para mim, né, sem grandes dificuldades? Eles tiveram alguma fé desse tipo. Quanto a Nicolau, aí eu acredito que há algumas formas diferentes de ver. Em primeiro lugar, eu não vou dizer que não era, mas não há consenso entre os historiadores que Nicolau fosse o fundador daquela seita que é citada especialmente em Apocalipse, chamada de Nicolaítas. Então, ele pode ser ou não ser. Então, se ele não era, não tem o que discutir. Mas vamos supor que fosse ele. Os diáconos foram dadas condições para que a igreja escolhesse diáconos, perfis. Como nós temos perfis e que a igreja, né, nas igrejas, quando vão escolher, seja por que sistema eles tenham de escolha, por indicação da liderança ou eleição da assembleia, instrui-se que eles escolham conforme o perfil. Mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Pastores se apostatam, mostram nunca ter sido crentes. Um amigo meu, certa vez, disse que tinha um pastor, amigo dele, que ao final de todo o culto, depois de cumprimentar todos e ver as pessoas dizendo, pastor, obrigado pelo sermão, ele ia para o gabinete e ria deles. Nossa. Dizendo, que monte de gente tonta, eu vou lá e falo essas bobagens e eles me agradecem. Então, era um ímpio, mas que estava ali e sendo reconhecido por alguns ou por muitos como se pastor fosse, de fato. Então, essa apostasia ou essa fé não verdadeira, infelizmente, ela alcança até pessoas que estejam na liderança da igreja. Pastor Arthur, seu comentário. Eu gostaria de contra-argumentar colocando a seguinte premissa. Compreendo exatamente a colocação, as declarações do reverendo Ellerson, porém nós precisamos entender algo dentro da visão da escola, o sistema soteriológico arminiano, que a graça ela pode ser resistível, no sentido então se justifica a possibilidade de uma apostasia, porque a Bíblia diz que nós não podemos receber a graça de Deus em vão, 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. E a mesma Bíblia diz, em Hebreus 12, 14 e 15, que sem a santificação ninguém verá o Senhor, bem como no verso 15 diz que ninguém se prive da graça de Deus. Então nós entendemos que, claro que não compete a nós, nenhum homem pode determinar ou declarar que tal pessoa é salva ou não, isso compete ao Senhor. Só Deus sabe aqueles que são eleitos, quer na visão calvinista ou quer na visão arminiana. Mas o não eleito, ele não sabe que ele também não é um eleito. O fato é que a Bíblia ela aponta essa tensão da eleição divina, a soberania divina, melhor dizendo, e que coadunando com a responsabilidade humana. A palavra responsabilidade significa habilidade na resposta. Então, no nosso modo de ver, o monergismo, que difere do nosso sinergismo, e é bom que se diga que o oposto de monergismo não é sinergismo, é pelagianismo, porque o debate de Agostinho foi com Pelágio. Mas enfim, a diferença que nós entendemos, crer num Deus monergista significa anular a responsabilidade humana, no sentido de que o homem incondicionalmente ele foi reprovado ou eleito e não há esperança de salvação para um reprovado. Então, nós entendemos desta forma que a graça, quando alguém se priva da graça, se aparta da graça, então essa pessoa ela comete um pecado. E é bom que se diga também que não é um pecado acidental ou um pecado venial, que vai tirar a salvação da pessoa. Nós estamos aqui defendendo a hipótese de uma apostasia total, sendo ela irreversível. Agora, uma pessoa que é salva, nós cremos aqui numa segurança, não estou usando a palavra segurança no termo teológico, estou usando no sentido vulgar ou do senso comum, mas nós precisamos entender isso, que a possibilidade de uma apostasia ela é real quando o homem entende que ele se priva da graça e longe da graça
ele não tem como estar em identificação com Cristo e manter e permanecer em Cristo na fé até o fim. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Bem, vamos agora para a terceira rodada. O reverendo Wellerson Alves Duarte vai fazer a terceira pergunta. A minha pergunta é a seguinte: no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 35 até o 40, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca, de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse é um dos textos que nós tomamos como base, né, para a doutrina da perseverança dos santos. Qual seria, então, a visão arminiana desta passagem? Pastor Arthur. Exato. A relação, novamente, da doutrina da perseverança, ela necessariamente está linkada com a doutrina da eleição. Nós, arminianos, interpretamos a eleição de um modo diverso. Os calvinistas dizem que a eleição é a causa da fé. Nós entendemos, de acordo com Armínio, que a predestinação é um decreto soberano de Deus em eleger crentes em Cristo Jesus e que o próprio Deus anteviu na sua presciência aqueles que manteriam a fé em Cristo até o fim. Então não há problema nenhum do ponto de vista arminiano, se coloca a eleição chamada corporativa, que ela é incondicional, a igreja é eleita, porque o amado, o filho é eleito pelo Pai, então este decreto ele permanece, essa é a divergência teológica do modo como Armínio interpretava, tá certo? E existe, do ponto de vista individual, a eleição individual condicional, que você ajustando com a fala da colocação anterior, da graça resistível, que alguém se priva desta graça, porque a graça é a fonte da salvação, a fé é o instrumento de acesso a esta graça, lembrando que esta fé não é meritória, porque nenhum eleito merece o mérito de Cristo, nenhum salvo merece o mérito de Cristo, portanto a fé ela é uma causa instrumental, não é uma causa meritória de salvação. Então se interpreta destas duas formas, colocando a eleição corporativa sendo incondicional, Deus determinou, isso é soberania, Ele trouxe a salvação à humanidade, mas Ele não só trouxe a salvação e a consumou na morte expiatória no Calvário, Ele também assegurou a salvação, Ele possibilitou a salvação no tempo, é onde nós entramos na chamada salvação subjetiva. Então, como disse, a soberania de Deus e a responsabilidade do homem, elas coexistem em equilíbrio perfeito. Agora, do ponto de vista humano, estas vidas se tornam membros do corpo de Cristo quando elas creem em Cristo. E do ponto de vista divino, elas foram chamadas por Deus de maneira incondicional. E aqui eu coloco incondicional no aspecto corporativo como igreja e não no aspecto de indivíduo. Era essa distinção que Armínio fazia. Então, de fato, o Pai deu estes ao Filho, porém, estes podem cortar o relacionamento salvífico com o Filho e, portanto, não estarão em possibilidade de manter-se na salvação, pois são apóstatas. Muito bem, reverendo Wellerson, o senhor quer comentar? Sim, a nossa visão
obviamente é diferente. Como eu disse, nós tomamos esse texto como um dos nos quais fundamentamos a crença de que o verdadeiro crente não perde a salvação. Eu disse de início que esse ponto é uma consequência lógica dos demais. No entanto, o único argumento a favor dele não é a lógica da relação com os demais. Nesse texto, onde Jesus está se apresentando como o pão da vida, no verso 34, eles pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Mas quando Jesus diz, eu é que sou, porque eles estavam pedindo esse pão como se fosse alguma outra coisa. E Jesus diz, mas eu sou esse pão. O que vem a mim, ele diz, jamais terá fome, e o que crê em mim, jamais terá sede. Então, nós temos alguma dificuldade de ver como seria possível alguém crer e jamais ter sede se ele pode se apostatar e, portanto, vir a ter sede de novo. Ele ainda continua dentro dessa linha de raciocínio, dizendo para ele, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Quer dizer, vocês não têm esse pão porque não creram em mim até o presente momento. E todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aí, é claro, nós vamos olhar na perspectiva da eleição, quem foi que o Pai deu? Aqueles que ele elegeu. Então, esses Cristo está dizendo, vem a mim. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, e ninguém os arrebatará da minha mão. E depois ele diz no 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Portanto, o nosso ponto de vista é de que, se Deus, o Pai, deu um grupo de pessoas a Jesus, essas pessoas vão até Jesus, creem nele, mas então se apostatam, Cristo deixou de cumprir com a vontade do Pai que ele declarou que era a vontade do Pai. Mas ele reafirma que vai cumprir com a vontade do Pai, porque ele termina o 39 dizendo, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e diz, e eu o ressuscitarei no último dia. A linguagem de Jesus parece ser sempre uma colocação certa, direta, daquilo que ele vai fazer, das garantias que ele dá, tanto que depois, lá no 47, ele vai dizer, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Bom, pastor Arthur, é a vez do senhor fazer a sua terceira pergunta ao reverendo Ellerson. Eu vou me socorrer do texto de Hebreus, capítulo 3, verso 12, só um versículo apenas, e sequenciar na articulação que vinha fazendo sobre a possibilidade de alguém se afastar de Deus, se desviar no sentido de se apostatar. E Hebreus tem pelo menos 6 passagens desta exortação sobre o perigo da apostasia e da indolência. Então o verso 12 diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ora, eu insisto na questão da apostasia, deixando bem claro que o homem não é o fator determinante da salvação, claro, porque a salvação é pela graça, e até a cooperação com a graça do homem vem da própria graça. Então a pergunta é, e fazendo a distinção de alguém que vai entrar na salvação e alguém que já está na condição de salvo. Ele está escrevendo para irmãos, para pessoas, para amados. E a pergunta é, cuidado, irmãos, para que não tenha um coração perverso e incrédulo e se afaste do Deus vivo. Um irmão, ele pode se afastar do Deus vivo? 3 minutos, reverendo. Um irmão, objetivamente falando, quer dizer, aquele que se professa irmão, pode. Um irmão, subjetivamente falando, quer dizer, aquele que é irmão de fato, esse, no nosso ponto de vista, não.
Como é que nós vemos a linguagem bíblica? Se nós pegarmos, por exemplo, 1 aos Coríntios, a descrição da igreja é triste, é deplorável. Eles estavam processando uns aos outros, brigando para ver quem ia ser o líder da igreja. Havia pecado de incesto no meio da igreja. Mas como é que Paulo se refere a eles? Aos santos em Corinto. Apesar de todo o pecado, Paulo parte do pressuposto de que eles são irmãos. No entanto, toda a linguagem os leva a refletir sobre o fato de que se eles eram de fato quem eles achavam que eram. Então, para mim, dentro dessa linha, o que o autor aos Hebreus está fazendo, como nós dissemos, é exortando um grupo que pensa em voltar atrás, por causa das perseguições que estavam sofrendo. A questão era a seguinte: o Império Romano tolerava o judaísmo, mas perseguia o cristianismo. Então o raciocínio deles é: olha, o Deus é o mesmo. Então por que nós vamos ficar aqui sendo perseguidos, se nós podemos voltar para o judaísmo e servir a Deus em paz? E aí então ele vai mostrar para eles a gravidade disso. Isso seria apostasia. Isso seria negar a obra de Cristo. Então, para mim aqui, o verso-chave é o 14. Porque no 14 ele diz: porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então o que o autor está dizendo a eles: olha, tomem cuidado, irmãos, para que não venha acontecer de vocês darem lugar a um coração incrédulo, a se afastarem de Deus. Pelo contrário, se exortem mutuamente cada dia, estejam corrigindo uns aos outros para que não haja a dureza do pecado, do engano. Ele diz: por quê? Porque vocês são participantes de Cristo. Quer dizer, se é que de fato vocês permanecem firmes. Então, a leitura que eu faço desse versículo 14 é que o autor está dizendo o seguinte: vocês vão mostrar para vocês mesmos que vocês são de fato irmãos e que são participantes de Cristo, na medida em que não permitirem um coração perverso de incredulidade. Se isso acontecer, é prova de que, na verdade, vocês nunca foram participantes. Muito bem. Seus comentários, pastor Arthur. A gente vê que esse ponto, ele da salvação, Deus determinou a salvação, e ele não só determinou a salvação, mas o caminho da salvação foi determinado por Deus, incomoda na visão dos nossos irmãos calvinistas, porque mexe na questão da morte ou da expiação de Cristo. Nós entendemos que ela não é, com todo respeito, um jogo de palavras de que é suficiente para todos, mas só se aplica aos eleitos. Volta novamente a essa questão da eleição. E como Armínio propôs, nós temos uma forma diferente de analisar. É claro que nessa discussão, neste debate que deve ser franco e sincero, envolve dificuldades de linguagem e de vocabulário. Mesmo porque a Ordo Salutis, que é a ordem da salvação para os arminianos, ela é diferente dos irmãos calvinistas. Nesse sentido, os arminianos acreditam que Jesus, ele derramou o seu sangue para salvar a humanidade e ele garantiu o que o Pai determinou na eternidade de uma maneira incondicional à igreja, aqueles que estiverem em Cristo, porém, sem anular a responsabilidade humana. Porque colocar a eleição do ponto de vista incondicional é você entrar no que foi determinado no Sínodo de Dort, de 13 de novembro de 1618 a 9 de maio de 1619, que eles rejeitaram o chamado supralapsarianismo, e entraram e aceitaram e admitiram o infralapsarianismo, que quer dizer que Deus elegeu aqueles que ele quis, mas ele desprezou os pecadores. Então nós divergimos deste tipo de eleição, porque, como disse, torna este monergismo extremo até mesmo a teologia
romana, teologia católica romana, proíbe o monergismo em extremo, que atribui a Deus, a agência de Deus, ser ele o autor do mal, do pecado e da condenação eterna de pessoas, sem possibilitar uma esperança de salvação. Então, nós discordamos disso. A melhor maneira de você defender o caráter bondoso, justo e amoroso de Deus é nesta visão de um sinergismo evangélico, que sempre é da graça, mas que, se o homem rejeitar esta graça, por causa do seu próprio mal, por causa da sua própria natureza má, ele é condenado pela agência humana, e não uma condenação que vem da agência de Deus. Então, nós acreditamos que um homem, ele pode, individualmente falando, cair da graça e se apostatar, e se ele assim o fizer, só cabe a condenação para entender aquele grande grupo de perdidos que Apocalipse e o próprio Senhor Jesus ensinou, que são aqueles que passarão a eternidade na segunda morte. Muito bem, nós estamos chegando ao final, mas ainda dá tempo de ver as respostas que a nossa equipe de reportagem colheu entre leigos. Você está ouvindo 2 teólogos, agora vamos ouvir os leigos. Vamos lá. Quem se converte pode perder a salvação se a pessoa se desviar? Pode perder. Porque se ele desviou, ele pecou. E o salário do pecado é a morte. Sim, com certeza. Porque quando você entrega sua alma a Jesus, então você tem que seguir reto para você não ter desvio. Porque se você se desviar, você já perdeu toda a sua fé. Não. Por quê? Porque Deus perdoa a gente de todos os pecados. É só depois pedir perdão de novo. Tá tudo certo. Pode. Porque ela se afastou de Deus, né? Se você está dentro do conhecimento, você conhece a palavra de Deus, sabe dos mandamentos, depois você se desvia, você se afastou. Você pode perder a salvação, sim. Eu penso que sim, porque perder a salvação é rejeitar Jesus, o Senhor Jesus, como Salvador e o único Senhor. Sim. Se ela não voltar atrás e não se arrepender, com certeza vai perder a salvação, sim. Lógico, com certeza. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa se converter, mas se ela não perseverar e andar nos caminhos do Senhor, ela vai perder a salvação. Que diferença, né? Bom, vamos fazer o seguinte, você aí de casa é um privilegiado, porque o debate acaba, mas você pode continuar com ele. Basta usar o site vejamsó.com.br, entrar na aba Convidados e endereçar perguntas e questionamentos e convites, se quiser pode mandar oferta também, para os nossos 2 convidados de hoje, o pastor Arthur Bittencourt, ministro da Igreja Assembleia de Deus lá de Utinga, e também o reverendo Ellerson Alves Duarte, que é ministro da Igreja Presbiteriana Conservadora lá em São Bernardo do Campo, ele que também dirige o seminário da sua denominação. Agradeço aos 2 a presença aqui. Obrigado, Ellerson. Estou estourado com o tempo, você aí em casa tem farto material agora para tirar suas próprias conclusões. Para você que fica com a gente, que fica com esta programação, a paz de Jesus, e nós nos encontraremos no próximo Vejam Só.